Estamos lendo, minha gente, a epístola de Judas, estão quase no finalzinho, né? Diz assim, versículo 17 a 23. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam: no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões, sensuais, que não têm o espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. É a palavra de Deus que nos ensina. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta quinta-feira, 24 de agosto de 2017. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. E aí, Marcela Bastos, bom dia. Nossos ouvintes e nossos debatedores, a gente... Hora certa, Marcela. 11h07 aqui no Rio. Hora certa cantada. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Ô, Marcela. Daqui a pouco vai Pô, chegar boa, 11h08 vamos lá, vamos e lá. a música não vai sair. 11h08 de forma cantada, vamos lá. Não, claro que não. Não vai sair nada. Claro que não. 11h08 em espanhol. São 11h08. Muito bem. 11h08 em inglês. 11, 8. Japonês. Aí você fala. Número do WhatsApp. 96803-8319. E o nosso ouvinte faz o quê? Ele vai cantar no telefone? O que ele faz? Não, ele pode cantar se ele quiser também. Vai que ele canta bem. O ouvinte pode tudo. Vai que, né? Eu não canto bem, mas ele manda pra cá, por escrito, as opiniões no tema do debate de hoje. E se você quiser, vai que você quer fazer uma canção aí pro JR. Não, pra mim não. Não, pro JR, pro Debate 93, vai pro debate. Né? Faz e manda pra cá também. Gravado aí, que a gente bota pra tocar. Chama o Jean pra gente, Marcela. Jean, canta ou fala com a gente. Alô, 93 FM, JR Vargas. Fala aí, meu irmão. Marcela Baixo. Olha aí. Pessoal da 93 que são uma benção na vida da gente. Todos os dias eu ouço a 93 no volume máximo. Ih, rapaz, aqui na minha marcenaria. Bom trabalho. E quem tá falando aqui é o presbítero Jean Nascimento. Fala, presbítero. Da Assembleia de Deus de Vilar Carioca, do campo de Campo Grande. Maravilha. Um abraço para minha liderança, meu pastor Nilson Ramalho, minha esposa Miriam, aí, meus 3 filhos. E o Alan, é claro, que trabalha aqui comigo na marcenaria. Maravilha. Valeu, Jean. Valeu, Alan. Deus abençoe, meus queridos. Vamos falar sobre vários assuntos, mas quero começar logo com esse primeiro tema aqui, ó. Confesso que não tenho sido o sacerdote da minha casa, diz o ouvinte. Minha esposa está sempre buscando a Deus, eu já não sou assim. Ela vive reclamando, JR. De fato, enquanto ela se consagra, eu gasto meu tempo com a internet, com TV e com videogame. Meu maior medo é que ela se canse de mim. Ouvinte. O que fazer quando percebemos que nosso cônjuge tem muito mais intimidade com Deus que a gente, hein? Como vencer o cansaço, o desânimo e até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus? O homem que não lidera espiritualmente a sua casa, ele será cobrado por Deus? Vou começar com a última pergunta para o pastor Manuel de Matos. Bom dia, pastor. O homem que não lidera espiritualmente a sua casa será cobrado por Deus? Bom dia, JR, bom dia aos debatedores, aos queridos ouvintes também, certamente, não tenho dúvida disso, de que o homem que não lidera bem a sua casa, ele não será cobrado só por Deus, mas pela vida.
pelas consequências que isso lhe causará no decorrer da sua vida. Isso é tão sério que quando Deus fez Adão e Eva, e a Eva come o fruto, quando Deus vai se reportar em Gênesis 3:8, Deus não fala com Eva, Deus fala com Adão. Então Deus respeita tanto esse princípio de autoridade que o homem deixa escapar pelas suas mãos. Isso pode causar problemas talvez irreversível ao longo da sua vida, em relação a filhos, em relação ao dia, a sua vida mesmo pessoal e até o seu casamento. Isso é muito perigoso. Ô, querido pastor Carlos Gilmar, o senhor concorda, querido? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui. Concordo sim com o pastor, né? E isso traz muitas consequências por ele não ser o sacerdócio do lar. Agora, antes de dizer assim que é pecado, né? Nós temos que analisar todo um contexto, né? Por que ele não está sendo sacerdote ou não estão deixando ele ser. Tem isso também. Mas ele está falando aqui, quando ele mesmo fala que ele gasta o tempo dele na internet, na televisão, no videogame, eu acho que esse jogo tá... ele pode estar passando por uma situação até depressiva, né? Ele não está conseguindo. Ele quer, mas não está conseguindo, não chega lá, né? Provavelmente não é porque ele esteja relaxando porque quer. Algum problema deve estar acontecendo. Com certeza nós iremos aqui debater, né? Mas eu estou caracterizando aqui um desânimo profundo. Desânimo profundo. Pastora Daniele Queiroz, bom dia, bem-vinda. O pastor Carlos Gilmar deu uma amenizada aí ou é isso mesmo, hein? O que a irmã acha? Bom dia, JR, bom dia, pastores e ouvintes. Eu acho que o pastor está suavizando, sim. Eu penso que o que está faltando para esse nosso ouvinte que mandou essa mensagem aí, que reconheceu já que está sendo negligente, ele já entendeu a posição dele, a posição da esposa. Eu acho que o que está faltando para ele é atitude. Pode até ser que a falta de atitude dele para buscar mais a Deus e se posicionar como esse cabeça seja por um quadro de depressão ou baixa autoestima. Mas para tudo isso, há solução. E com certeza, ele precisa se posicionar como esse homem da casa. O querido pastor Sebastião Calegari, bom dia, bem-vindo. Dizem que a primeira boa atitude é reconhecer o erro, né? Identificar que está errando. Mas só isso não resolve, né, pastor? Bom dia. Não, JR, bom dia para você, para os debatedores aqui, para todos os ouvintes. Nós vemos muitas pessoas reconhecendo culpa, né? Pessoas e instituições nos dias de hoje. Mas o reconhecimento da culpa não é o bastante. Aliás, mesmo quando se trata de culpa, de perdão, há muita gente que erra e depois pede perdão de uma forma muito simples. Mas quando a gente olha para a palavra, o perdão não é só uma palavra, mas ele precisa acompanhar de uma reparação de danos. Ou seja, errou, tudo bem. Agora, o que você vai fazer para restaurar a sua situação? Não é só reconhecer, eu estou falhando nisso, naquilo. Não, mas agora vem, como diz a pastora, a atitude. E principalmente dentro de um lar, quando se trata de homem e mulher, a mulher ela é muito motivada pelo compromisso que ela tem. E o homem geralmente é pelo interesse, né? Então, se alguma coisa você percebe que ele está dando atenção, porque ao jogo, as questões que para ele são interessantes. E a esposa está ali, ela tem o compromisso do lar, da casa, dos filhos, mal disposta ou bem disposta, animada ou não, ela está cumprindo o papel dela, porque é o compromisso dela. E muitas vezes, infelizmente, na grande maioria dos homens hoje em dia, a gente percebe que o relacionamento, tanto familiar e fora, é baseado no interesse. Se está me agradando, está sendo bom para mim, eu estou me dedicando. Na verdade, eu percebo nessa escrita do rapaz, a frase, o e-mail aqui, o seguinte: eu não vejo um quadro de depressão com todo carinho, porque esse cara, ele joga videogame, ele vê TV, ele tem suas atividades normais. Não parece uma pessoa depressiva que está dentro de um quarto. O que me parece aqui, que nós temos que tomar cuidado, que existem pelo menos 2 fatores importantes que deveriam ser avaliados aqui. Nós não temos, talvez, a informação. Número 1, quanto tempo esse rapaz tem de convertido? Seria uma coisa importante a entender, porque talvez ele não conheça ainda. Perfeito. Então ele tem uma vida, a rotina dele. Número 2, qual a idade desse rapaz? Porque hoje as pessoas estão se casando muito novas. Então a menina casa com um menino de 18 anos, 19 anos, ele estava jogando videogame ontem na casa da mãe, ele vai jogar videogame na casa dele. Então isso é muito normal. Então isso também tem que ser avaliado. Eu acho que pode ser muito mais uma questão de maturidade do que um caso depressivo nisso aqui. Supondo que a gente não tenha essas respostas todas agora. Ontem talvez fosse possível, mas agora nós não temos. Então, por hipótese, né, para trabalhar o assunto em tese, como é o nosso objetivo aqui, a partir das informações que o ouvinte nos passa, até para não dar mais informações
que geram aqui, ou que podem conduzir a uma descoberta, uma identificação de quem é a pessoa, porque exatamente o grande lance é que a pessoa compartilha conosco, que nós protegemos a identidade dessa pessoa para que ela fique confortável e à vontade para expor a sua opinião e expor aqui os seus posicionamentos. O que ele assume? Ele já tem a ideia, o conceito de que o homem é o sacerdote da casa. Esse conceito ele já tem. Se ele tem 18, 20, 38, 50, ele sabe que o sacerdote da casa é o homem. Por outro lado, ele é maduro o suficiente para identificar que a esposa dele está buscando a Deus. A esposa está buscando, está se consagrando, e ele olha para ela buscando a Deus e olha para ele buscando a internet, TV e videogame, que são características, que são coisas que atraem o seu interesse e são bem individualistas, são coisas egoístas. Porque eu navego na internet, eu vejo TV, eu jogo videogame. Então tu tem um eu antes. Ela está buscando a Deus e ele está buscando ao seu eu. Uma viagem aí pelo ego mesmo. Qual o medo que ele tem? Ele não tem medo de vida espiritual. Ele tem medo que a mulher canse dele. Então, para dar uma resposta à mulher, para que ela não canse dele, ele quer parecer o sacerdote. Quem quer ser sacerdote tem que ser. Parecer sacerdote não vai resolver. E aí as perguntas que surgem, o que fazer quando percebemos que nosso cônjuge tem mais intimidade com Deus do que com a gente. Mas não é para parecer, é para ter mais intimidade com Deus. Como vencer o cansaço, o desânimo e até mesmo a falta de vontade de buscar a Deus, que acontece com qualquer um. O pastor Carlos Gilmar apontou. Isso aí. Com qualquer um isso pode ter, mas dentro do contexto que nós estamos aqui, isso tem uma linha aqui, né? O homem que não lidere espiritualmente a sua casa, ele será cobrado por Deus. E aí bate a dúvida, ele está olhando para que ele está olhando agora? Ele está olhando para a mulher, que ele está querendo reconquistá-la, ou está vendo tem possibilidade dela cansar dele, como existe mesmo, evidente que existe. Qual é o posicionamento que deve ser assimilado aqui? Então, JR, é exatamente isso que eu estava aqui pensando quando o pastor Manuel fez a colocação de que, será que ele é jovem e tal? Na verdade, ele está se situando como uma pessoa inadequada. Quem se viu inadequado foi ele. Só que aí eu levanto a hipótese de ele não ter se arrependido de verdade. Dele somente ter um remorso, por quê? Ele não está partindo para uma atitude diferencial. Ele está só tipo assim, eu estou desanimado e tal. O arrependimento genuíno sempre vai ser acompanhado de restituição e de mudança de comportamento. Então, o que me parece é que ele realmente está com uma motivação equivocada, ou não se arrependeu, ou então precisa realmente entender que o reino de Deus ele é tomado à força. E no original desse texto a gente entende que é força mesmo, empreender força ao buscar a Deus. Mateus 11:12. Isso aí. Mas concordo com tudo que foi dito aí. Talvez a palavra depressão que eu usei no início da minha falação não foi adequada para o assunto. Mas eu percebo aqui que ele está desmotivado, ele reconhece o seu erro, ele sabe que ele está errado. Ele tem interesse em outras coisas, como foi dito aqui, videogame, aquela coisa toda, mas você lendo todo o e-mail, todo o contexto, percebe-se muito bem que ele está desmotivado em relação à vida cristã. Ele está cansado, desmotivado, está com medo de perder a esposa, reconhece que a esposa está no caminho certo, reconhece que realmente o que ela está fazendo é o correto, ele reconhece que quem teria... Que está assim nessa condição de buscando é ele, mas existe um quadro aqui, tá? Tudo bem, não é depressivo, mas ele está cansado da vida cristã. Aí a pastora citou o texto lá de Mateus 11:12, realmente, o reino de Deus ele é tomado por esforço, aí ele tem que se esforçar, ele precisa pedir ajuda, agora está bem claro que ele está cansado do evangelho, da vida cristã. O que causou isso? Será que podemos ele não tá só fazer? Com preguiça, o que podemos fazer para ajudar? Não. Tem outro texto também. Se ele tiver com preguiça, Provérbios 6:6. Vai ter com a formiguinha, ó preguiçoso. Então, agora a gente está aqui para poder ver o que está acontecendo para ajudá-lo. Eu acho que é importante a gente entender o seguinte, que nós não estamos aqui para dar maquiagem.
Ó, dá uma força pra você parecer gospel. Você vai parecer crente. Ou você é ou você não é. Você não pode parecer o sacerdote da casa. Você tem que ser. Então aqui nessa mesa você não vai ter dica de como parecer ser. Se o teu objetivo é ser o sacerdote da casa, então se prepare, porque agora nós vamos caminhar o seguinte. O que o homem precisa? Quais são os passos? Se é passos, são princípios, conceitos. O que o homem faz para ele ser o sacerdote da casa, o sacerdote do lar ali, o líder espiritual da casa? Não é o cara que manda na casa. Aqui, ó, quem manda sou eu. Não é isso. O sacerdote não era a última autoridade. A autoridade sempre é Deus. Em qualquer lugar é Deus. Então não é quem está mandando aqui é o Senhor, mas essa autoridade espiritual é fundamental e ela é bíblica. Como que a gente pode encorajar e ensinar os nossos ouvintes a serem o sacerdote? Isso vale para o homem e vai para a mulher, porque a mulher está aí, às vezes a mulher quer tomar o lugar do homem dizendo que o homem não faz. Mas também, irmã, não dá espaço, hein, irmã? Então vigia. Vamos lá, quem vai falar aí? Existem pelo menos uns 3 princípios aqui que eu pensei, mas quero citar um apenas agora. Número 1, primeiro ele precisa se posicionar. E posicionamento vai além do meu desejo pessoal, do que eu quero. Eu me posiciono independente do que eu sinto. Ou seja, ele precisa se esforçar, porque ele está desanimado, não é a grande questão. Todo mundo desanima, esse não é o problema. O problema é o seguinte, a primeira coisa que ele precisa fazer é ser o exemplo para a casa dele com as suas atitudes. Se ele dobrar o joelho, que seja 2 minutos para orar, ele já vai estar dando o exemplo de que ele quer uma mudança para a casa dele. Se ele pega a Bíblia e lê 10 minutos que seja, ele pelo menos está dizendo, está pontuando de que ele quer uma mudança para a casa dele. Então são passos importantes que ele deve dar, que já vai ser um começo, né? Uma coisa é a pessoa dizer, eu estou desanimada, mas mesmo desanimado você não para de comer, não para de jogar videogame, você não para de ir na rua. Por que é que para de ler a Bíblia e orar? Exatamente. Esse é o problema. Porque na verdade é uma preguiça espiritual. Infelizmente a geração do tempo presente está preguiçosa porque tudo ficou muito mais fácil, a comida é mais rápida, o acesso à informação é mais rápido, a demanda é grande. Então as pessoas estão tendenciosas a achar que a busca a Deus vai entrar no padrão pós-moderno, nesse padrão de fast food. Só que não vai, Deus continua sendo o mesmo e o reino de Deus tem que ser tomado por esforço, tem que haver disciplina espiritual, posicionamento, ação. Este homem do nosso e-mail aqui, esse ouvinte, precisa tomar atitude, começar a agir na prática, fazer acontecer. É verdade. Eu quero levantar, inclusive, um outro assunto em cima desse caso. E como o JR falou, a gente tem que dar um chacoalhão. A gente não está aqui para passar a mão, né, numa atitude que muitas vezes é uma autocomiseração, né, para chamar a atenção para si, quando na verdade a atenção tem que estar do outro lado, neste exemplo aqui. Mas uma das coisas mais desonestas que um homem cristão ele pode alegar no relacionamento é justamente a vida espiritual da esposa. Ele não cumpre suas obrigações como homem, e ele se sente cobrado aqui como homem de Deus, nasceu lá, mas ele tem uma mulher que ora. Então essa mulher que ora, ela acaba sendo pressionada ao casamento, tem que estar casada, porque assim Deus vai abençoar, Deus não vai liberar para divórcio, você tem que me suportar com as minhas fraquezas, com as minhas limitações. Então, é uma das coisas mais nocivas que eu tenho visto como pastor nos relacionamentos familiares, já ao longo do ministério, é quando um homem usa da vida espiritual da mulher para poder se segurar nas suas fraquezas, porque ele não vai tomar nenhuma posição. Ele sabe que tem uma mulher que ora. Quando ela pensar, olha, tem que tomar uma decisão, ele vai dizer, então ora por mim, me ajuda em oração. Mas cadê a sua postura? E igual a ele, existe muitos, não é? Então, quando Davi chamou Salomão no leito de morte, ele falou, seja homem, meu filho. Não é? Mas eu não sei se Salomão entendeu certo, arrumou 1000 mulheres. Não era isso. Não era isso. Sabe, seja honrado dentro do lar. Nós temos com certeza ouvintes que não são evangélicos. Não é preciso ser cristão, evangélico, para amar a esposa, para respeitar a esposa, para compartilhar o jugo dentro de um relacionamento, de uma família. Principalmente num ambiente distorcido, como a gente vê hoje em dia, onde, pelo empoderamento das mulheres, pela igualdade de tudo, a gente percebe que o homem acaba se encostando nisso, né? Já que somos iguais, então vamos, mas dentro do contexto bíblico, homem e mulher, dentro de um lar, têm papéis totalmente diferentes, um completando o outro.
Tudo bem, então nós temos aqui esses princípios aqui fundamentais. Você tem a vida de oração, leitura da Bíblia, você tem compromisso com a igreja, compromisso com a casa de Deus, você tem esse princípio de você não apenas pedir que ore, mas você também orar, quem sabe um orando pelo outro, ambos estudando a palavra, ensinando as crianças, caminhando nas Sagradas Escrituras, assumindo a sua responsabilidade, não para impressionar, não para resgatar uma imagem, mas para ser. Tem que ser, meu irmão, tem que ser. A batalha é grande, esse negócio também, essa é uma fase em que o videogame tem conquistado dezenas de milhares de pessoas. É impressionante como as pessoas ficam presas. Aqui no nosso WhatsApp, várias opiniões. Algumas de mulheres dizendo, olha, eu tô desanimada. A mulher dizendo. Em outros casos aqui, o homem, por exemplo, disse, olha, só eu que busco. Estou aqui há 30 anos e a impressão ao ler estou há 30 anos carregando espiritualmente essa mulher. Acho que essa imagem é boa, né? É rádio, dá pra gente imaginar. Então você imagina bem, a mulher está carregando o esposo nas costas. Aonde? Subindo. Porque a vida é isso. A vida é uma ladeira. De vez em quando a gente dá uma escorregada e cai, aí depois sobe outra vez. Então você imagina essa cena, a sua mulher segurando o irmão aí, o irmão segurando a sua esposa nas costas. É difícil. Então, espiritualmente, é um processo que deve ser repensado, trabalhado para que a gente tenha crescimento espiritual. Algum acréscimo a esse ponto aqui, querido? Só o fato Não, o acréscimo que eu queria dar é o seguinte, por exemplo, foi falado aqui da questão de que tem que ser, né? Ele tem que ser realmente, a opinião dos debatedores aqui foi excelente. Agora, tá uma dica aqui também, né? Eu gosto muito do Salmo 42, versos 5 e 6. Você, quando sabe da sua responsabilidade e sente que você está abatido, mas tem que superar isso, você ora. Eu gosto muito do Salmo 42, 5 e 6, que o salmista diz assim, por que está abatida, ó minha alma, né? Clama ao Senhor, pede ajuda, fala, Senhor, eu sei que eu estou errado, por que eu estou assim? Me ajuda, porque isso também é uma atitude. Às vezes a pessoa se perde, mas ela tem que buscar, ela tem que perguntar o que fazer para sair daquela situação. Só isso que eu gostaria de acrescentar. Eu diria mais, diria o seguinte, ele mandou esse e-mail porque certamente existem algumas coisas que ele tem observado na esposa que tem incomodado já. Certamente ela já reclamou, ela já falou algo e, cara, desculpa a expressão cara, né? Desculpa a expressão homem, rapaz. Seguinte, tem gente que diz que só dá valor depois que perde. E essa é a grande questão. Às vezes, nós temos aquela mania, é como a pessoa que tem medo de escuro. Se entrar uma criança com ela, não tem medo, como se a criança fosse proteger do escuro. A mesma coisa é o caso desse rapaz. Por que ele não se posiciona? Porque tem a esposa. Cuidado para sua esposa não se cansar de fato, e aí sim você vai ter que tomar uma atitude de última hora. E você percebe pelas palavras aqui, quer dizer, ele olha para a esposa e vê como uma pessoa que reclama, uma pessoa que está cumprindo na consagração e na oração, e ele joga para cima de Deus, porque a preocupação dele é Deus. Eu vou ser cobrado por Deus. Ele não está em nenhum momento preocupado em ser homem nesse relacionamento, né? O negócio dele, ele não tem que dar satisfação a Deus. Na última instância, sim. Mas em primeira instância ali é no lar, é na família. Se apresentar como homem, né? Pela esposa, eu estou aqui por você, né? E eu quero acrescentar, então, a essas falas assim tão pertinentes, que ele também dependa do Espírito Santo. Porque eu imagino que o homem, em muitos momentos, deve entrar em conflito por perceber que Deus lhe confiou um ministério tão poderoso de ser esse cabeça, de ser esse provedor. Então, amigo, descansa também o teu coração em Deus, parte para a atitude, mas não dependa somente da força do seu braço, dependa do Senhor. Olha aqui o ouvinte nosso dizendo, JR a palavra, é o ouvinte dizendo, hein? JR a palavra para esse rapaz é o seguinte, toma posse e se posicione já. Nós mulheres gostamos de ser fortes, de sermos fortes, mas não gostamos de sermos obrigadas a ser. E ela diz, meu esposo é convertido há 3 anos, eu vejo com muito louvor ele buscar, estudar, buscar na madrugada, isso me faz admirá-lo e a me apaixonar ainda mais. Termina ela dizendo, isso me traz segurança. Que síntese maravilhosa. Obrigado, querido ouvinte, Deus abençoe. E para todos nós, a luta do crescimento é contínua. Todos nós precisamos melhorar.
são o pastor Carlos Gilmar. Hora certa, por favor, pastor Carlos Gilmar. 11h30. Repita, pastor, por favor. 11h30. Falou muito bonito, muito bem, tá de parabéns. Muito bom. JR, nós recebemos aqui, tem um ouvinte que está cantando, vamos colocar ele daqui a pouquinho, mas nós também recebemos a N. Coloca a N para ouvir, mas coloca a alta aqui para todo mundo ouvir. Para todo mundo ouvir? É. Ah, tá bom. Porque às vezes você coloca só para você ouvir, e aí a gente não ouve. Obrigado. Eu sou a Joijamos. Estou ligadinha melhor. Debate 93 FM. Eu te amo. Vamos botar de novo aqui. Vamos botar, escuta aí, ó. Eu sou a Joijamos. Estou ligadinha melhor. Debate 93 FM. Eu te amo. Que gracinha. Um beijo. Que maravilha, muito obrigado pelo seu carinho. Mamãezinha da N, muito obrigado pelo carinho, pela gentileza. Olha, é de uma graciosidade maravilhosa. Deus te abençoe muito, tá? Muito obrigado. Glórias sejam dadas ao nosso Deus por essa bênção de estarmos juntos. Aliás, ontem, Marcela, temos alguma notícia aí sobre a Helena? Então vamos ver se a gente consegue a notícia sobre a Helena aí. Depois vamos contar pro ouvinte aqui quem é Helena. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Gente, olha, segundo o Banco de Dados do Ministério da Saúde, 305 mil brasileiras de 10 a 14 anos que tiveram filhos entre 2005 e 2015. A gravidez entre as meninas dessa idade ocorre em todo o país. E a taxa de natalidade entre mães nessa faixa etária não tem caído, ao contrário da tendência geral do país, que observa a redução da fertilidade. A Unesco agora se manifesta afirmando que o problema é que o ensino sobre os temas sexualidade e prevenção à gravidez sofreu retrocesso no Brasil desde 2011. A Unesco diz que a culpa é da polêmica do material chamada por eles de educativo Escola Sem Homofobia, que ficou conhecido popularmente como kit gay, pelo fato de a faixa etária de 10 a 14 anos estarem sem diretriz e ensino sobre educação sexual e como consequência vem a gravidez. O que a Unesco está dizendo? Que a ausência desse material. Que material? Material chamado educativo Escola Sem Homofobia. Que a falta desse material na escola está levando à desinformação e à gravidez nestes números que estão aqui. Perguntamos a você, é a falta de orientação sexual nas escolas que faz com que a gravidez na adolescência seja alta? Você conhece alguma adolescente que esteja grávida? Como a igreja pode atuar para que esse cenário seja transformado? Eu pergunto aos nossos maravilhosos ouvintes, aos queridos debatedores hoje aqui presentes no nosso estúdio. JR, na minha opinião, essa questão, ela é social, né? Esse problema já vem acontecendo há muito tempo, por uma questão social. A menina não tem educação sexual em casa, pelos pais. Os pais muito jovens, por consequência, também não tiveram. Quer dizer, a gente vive esse ciclo aí há muito tempo por uma questão social, essa é a minha opinião. Claro que a questão da falta de orientação escolar colabora muito com isso também, mas na minha opinião tudo começa numa família geralmente desestabilizada. A gente não vai aqui generalizar, mas tudo começa em casa. O que a igreja pode fazer nesse caso? As igrejas têm feito, né? As igrejas, através do Ministério de Adolescente e Infantil, têm tentado, além do ensino cristão, cooperar também com essas questões educacionais, sociais, éticas. A igreja tem procurado ajudar, eu tenho visto as igrejas ajudando. Agora, realmente essa questão social que já vivemos há muitos anos, que começa dentro de casa, porque vem de geração em geração, os pais sem orientação, sem sustentação econômica, isso tem criado uma bola de neve e já há muito tempo. Essa é a minha opinião. Eu não acredito que
a ausência desse material tenha contribuído para o aumento do índice de gravidez. Eu acho que esse é um problema que já é antigo, acho que isso está inerente ao ser humano, que é passível de se relacionar dessa forma. Acho também que esse tipo de educação tem que vir de casa e, no nosso caso, como líderes da igreja, com certeza da igreja, que tem que lutar sim pela bandeira da castidade até o casamento, e penso que a sociedade deveria valorizar esse papel da igreja, porque nós sim contribuímos na medida em que estimulamos as pessoas, os jovens, a se casarem e terem relações sexuais somente no casamento. O lamentável nisso são 2 pontos. Primeiro é a ausência total na família a respeito da informação. A Bíblia fala, instrui a criança no caminho que deve andar. E a gente pensa que é só escola dominical, Bíblia, Deus, Papai do Céu, e esquece outras coisas, como princípios e valores. Por outro lado, temos um Estado promíscuo. Temos um Estado que promove isso. Isso é bom para o Estado. Eu estive secretário de Estado da Assistência Social no Estado de Rondônia durante 2 anos. Sei o que é gravidez na adolescência. Sei o que é gravidez, nem em adolescência, em crianças de 10, 11 anos de idade. Estive lá na época da construção das usinas de Belo Monte, de Giral, em Santo Antônio. Aliás, Belo Monte não, Santo Antônio e Giral. E nos primeiros 30 dias da instalação da obra, foram 18 gravidezes de crianças de 10 a 12 anos de idade. Estive em Brasília várias vezes, cobrando uma postura do Estado, porque a postura do Estado é aquela, manda cartilha, manda camisinha, ou seja, não há aquela postura de prevenção. Instrutiva. Entendeu? A postura é, mantém o que está, vamos ajudar. Não, nós estamos mandando médicos, nós estamos mandando médicos para acompanhar essa gravidez, mas não há aquela prevenção do Estado. Então o Estado promove isso, na verdade, né? E infelizmente nas escolas, porque o educador, ele é a ponta do Estado, que chega na escola, seja ela uma escola pública ou uma escola privada. E ele está ali representando algo que ele acredita e ele acaba focando, em vez de focar princípios e valores, acaba passando aquilo que acha mais conveniente. Vamos prevenir, vamos cuidar da criança grávida, mas não há a prevenção da doença sexualmente Eles não enxergam isso, mas não vê família. Ou aparentemente não querem enxergar, né? Nós não queremos só manter. JR, não queremos só um Estado laico. Nós temos que ter um Estado que não seja ateu e que também não seja anti-Deus. Ou seja, respeite os princípios familiares que nós temos, independente da pessoa ser evangélica, cristã, mas nós temos princípios familiares. Olha aqui um ouvinte dizendo, o problema, JR, é o excesso de informação e a ausência da família, a falta de orientação na família. Conta aqui uma querida ouvinte apresentando aqui a sua opinião. Quero agradecer a nosso ouvinte pela opinião. Outro ouvinte dizendo, não concordo com a Unesco, não é Unesco? Não concordo com a Unesco, não. Os meus pais eram analfabetos e eu aprendi sobre sexualidade em casa. Ensinei os meus filhos em casa. Algumas famílias não investem tempo na educação dos filhos. Eu até entendo que tem gente que fica com vergonha. Assim, fica sem graça. Né? Eu entendo que tenha pessoas, pai e mãe, que tenha vergonha de falar, sem graça, não sabe como é que trata o assunto. Mas olha, se você não falar, deixa eu te explicar, se você não falar, alguém já falou. Não é que alguém vai falar, não. Alguém já falou. Quanto mais cedo hoje, mais informações os meninos têm. E outra coisa, tem certas orientações em sala de aula, que a orientação é como usar o preservativo. E aí leva banana para a sala de aula, português claro, para ficar todo mundo já ciente do que acontece dentro de sala de aula. É isso aí. Os filmes indicam isso. Os filmes que passam na escola é para orientar, não é para orientar, é para orientar a fazer. Olha, usa isso, usa aquilo. Eu não tenho os dados aqui agora, mas, por exemplo, quantos milhões são utilizados para compra de preservativo para doar no carnaval? São milhões que poderiam ser utilizados também na prevenção, na orientação e na instrução. Vocês falaram muito bem sobre isso, só vou acrescentar aqui o seguinte, totalmente fora de hipótese essa colocação da Unesco
um órgão tão respeitado como esse, colocar uma coisa tão imbecil, desculpa a expressão, mas é muito imbecil isso, porque as igrejas têm atuado de forma extraordinária em relação a isso, ao ensino sexual, e não só nas igrejas, mas orientada aos pais como fazer isso, quebrando esse tabu. E eu diria mais, eu não acredito que seja papel da escola educar sobre isso. Isso é papel da família, do pai, da mãe sentar, e quando muito não conseguem, levar até a liderança da igreja, do pastor, seja lá o que for, para poder estar ajudando de alguma forma essa família. Outro detalhe aqui na pergunta é que você conhece alguma adolescente que esteja grávida? Claro, isso aí conhecemos, embora no contexto evangélico ainda há pouco estudo a respeito disso, muito pouco estudo. Pelo que a gente vê, parece que é pouco, mas pelo que a gente vê, né? E a igreja lida como nesse cenário, no cenário da adolescente grávida, né? Não é na prevenção. O fato aconteceu. Duas formas, amando, não tem outra forma, amar, porque hoje em dia, quando acontece isso dentro do cenário cristão, qual é a primeira solução? Casamento. Ou seja, como se o casamento resolvesse um problema de uma adolescente grávida, né? Pegar algo que deve ser buscado, planejado, trabalhado em cima de valores para que não aconteça aquilo que nós já debatemos aqui na primeira meia hora, né? Casamento não é solução para problema de gravidez, né? Então a primeira coisa é amar aquela adolescente, e a segunda é acompanhar, porque aquela menina, ela vai dar à luz, né, a uma criança que foi abençoada por Deus, né? E dessa forma ela precisa ser cuidada dentro de um contexto de igreja. Aqui um ouvinte dizendo, JR, eu fui mãe aos 15 anos e hoje estou com 26. Na época meus pais não conversaram comigo sobre isso, eu acredito que tem um pouco de culpa da família também, diz a nossa ouvinte, a análise dela 11 anos após. Quero agradecê-la também pela sua opinião. Outros ouvintes aqui dizendo o seguinte, na época da minha adolescência era raro ver meninas grávidas. Mas a culpa não está no ensino escolar, não está na educação, está na educação que alguns pais, sem sabedoria, não dão dentro de casa. Volto a dizer, alguns não é por falta de sabedoria, assim, de cuidado, de zelo, alguns ficam sem graça, mas tem que vencer isso aí. Tem que vencer isso aí. Isso aí não tem condições. A questão sempre começa na família, né? É uma questão social, a família está em crise. É um ciclo, né? É uma bola de neve, infelizmente. Se você não fizer, o WhatsApp faz, o Facebook faz, alguém manda vídeo. Eu falo por experiência, eu tenho 3 filhas, uma casada. Minhas filhas sempre me sentei, elas sabem disso, e conversei sobre tudo com elas. Absolutamente tudo, todas elas. E muitas vezes, quando os pais ficam sem jeito de falar, às vezes tem uma tia, ou um tio, um avô, uma avó, que às vezes tem mais coragem de sentar e abordar com a criança. Pede ajuda. Tô sem graça, não sei como é que eu falo pro meu filho sobre esse negócio aí de sexo. Como é que eu faço? Alguém vai te ajudar, pede ajuda. Pede ajuda, pelo amor de Deus. Ouvinte dizendo, olha, eu acho que a família está omissa e acaba empurrando a responsabilidade para a escola. Tenho 27 anos, sou casada há 3 e ainda não tenho filhos. Sempre tive orientação em casa sobre absolutamente tudo. Sempre fui livre para conversar sobre qualquer assunto com meu pai, com a minha mãe. Nossa sociedade perece porque está tudo fora do lugar, diz a nossa querida ouvinte Natália. Muito obrigado pela sua opinião, minha querida ouvinte. Outro ouvinte dizendo, JR, eu tenho 40 anos e sei que meu corpo é templo do Espírito Santo, né? E ela fala que exatamente esse é um cuidado que é necessário que a pessoa tenha, até por conta de ser templo do Espírito Santo. Então, muito obrigado, ouvinte. Outro ouvinte, isso é cultural, JR. O brasileiro gosta de ser sensual. Isso gera o sexo mais cedo. O ouvinte está no exterior. Onde é que você está, ouvinte? Conta para mim aqui que lugar que você está. Eu vi que você está no exterior, mas não sei aonde. Ajuda a gente aqui com essa informação. Outro ouvinte, o pessoal está opinando, hein? Com certeza, a falta desse material não é o que está fortalecendo a gravidez na adolescência, não. Até porque acredito que o índice hoje em dia, comparado a 5 anos atrás, é isso, ouvinte? Comparado a 5 anos, é bem menor. O que está faltando é diálogo também na família e na escola. Olha, eu não sei não, ouvinte, eu não sei se o índice é menor. Essa é realmente uma dúvida. A gente que trabalha com evangelismo, dia a dia, que a igreja vai para a rua, quantas são as notícias? Meninos de 12, 13, 14 anos grávidos pela segunda vez.
Quer dizer, a gestação na sequência é uma coisa que a pessoa acha, não vai dar em nada. Deu errado na primeira. Não vai cair o raio aqui outra vez. E aí quando a pessoa vai viver uma vida normal, né, de relacionamento sexual ativo, vai lá e pimba. Eu estava comentando aqui com o pastor Manuel que quando eu era criança, eu tinha acho que 9 anos mais ou menos, tinha uma moça grávida na minha sala. Ela era um pouco mais velha do que as crianças da minha turma e eu lembro que aquilo me chocou muito. Foi numa transição de uma escola para outra e a minha primeira escola tinha crianças, né, vivendo a infância. E quando eu me mudei de bairro, eu precisei ir para essa escola e me deparei com aquela realidade. Então, assim, esse não é um problema de agora. Esse problema é de muito tempo, é de anos atrás. Né? Então, a gente tem que continuar realmente investindo aí numa instrução sadia para prevenção e castidade. Eu levanto a bandeira da castidade. Ouvinte dizendo: a falta de orientação escolar certamente pode influenciar para que a gravidez indesejada na adolescência aconteça, por mais que também seja importante que os pais conversem com os filhos sobre os riscos de relações sexuais desprotegidas. Isso não dispensa a conscientização por parte do Estado através de profissionais especializados, professores, profissionais de saúde engajados em campanha, etc. É também uma opinião que dá aqui o ouvinte. Estamos aqui dando o ponto de vista de um, de outro sobre o assunto aqui, ó. JR, eu fui mãe e pai da minha filha, sempre conversei com ela, mas ela não me ouve, entendeu? E com 14 anos ela acabou ficando grávida. Isso acabou comigo. Eu nunca deixei de conversar com ela, porque às vezes a pessoa, ainda que informada, toma decisões, faz escolhas, não é isso, queridos? É verdade. Agora, é muita sensualidade, aí a pessoa acaba escolhendo caminhos tortuosos. O pastor aqui que faz gabinete sabe do que eu vou dizer. Nós pegamos cada uma em gabinete que você nem imagina. Por exemplo, vem uma menina no teu gabinete falar sobre sexualidade, você aconselha, e depois o pai e a mãe diz: não, pastor, eu dou a camisinha e é melhor ela fazer no quarto, lá na minha casa, do que fazer na rua. E aí você faz o que numa situação dessa? Então hoje está muito complicado. A sociedade, de uma maneira geral, às vezes o pai e a mãe pensam o seguinte: é melhor estar na minha casa do que estar na rua. Então é um problema muito sério que nós enfrentamos com isso. E é complicado essa questão. É a escolha do menos pior. Exatamente. Na perspectiva deles, faz né? Em casa facilitam a coisa, pelo amor de Deus, paizinho. Infelizmente tem. Não trate a sua filha assim, pai. Não trate a sua filha assim. Cuide dela. Cuide. Você tem uma responsabilidade diante de Deus. Volta aqui o tema o inicial aqui. A sua responsabilidade é diante de Deus. E isso é uma questão absolutamente séria. Mas como tem gente opinando sobre esse assunto? Olha, eu estou realmente impressionado. Na minha opinião, os pais têm que cuidar, têm que conversar assim com os filhos, senão eles vão procurar na rua com pessoas que vão dar conselhos errados. É verdade. Ouvinte dizendo: JR, eu fui mãe aos 17 anos. Fui mãe aos 17. E a minha filha sabe disso, mas também sabe que não precisa errar como eu errei, pois ela pode aprender com os erros dos outros e não exatamente com os erros dela. É verdade, conta aqui a nosso ouvinte. Outro dizendo: vivemos em uma época de muita sexualização das crianças. Cada vez mais novas as crianças são apresentadas ao sexo. A sociedade impõe a cultura do sexo sem compromisso. Sou professora e vejo que os pais são omissos e colocam toda a responsabilidade na escola. E não é só com as meninas, não. É verdade, irmã. A castidade é para ambos, é isso, pastora? Com certeza. A castidade é para ambos. Sujeito aí, a menina tem que estar, a castidade mesmo, o irmão também tem que estar. O sacerdócio do rapaz começa aí, sendo santo na solteirice. Maravilha. Olha, eu quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e consultar o pastor Manuel de Matos. Que horas são, pastor, por gentileza? São exatamente 11 horas e 49 minutos e 26 segundos. Repita. 11 horas e 49 minutos e 29... errei. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Olha aí, nasceu Helena, Marcela, nasceu Helena com 2 quilos 950, já tem 46 centímetros, nasceu ontem às 17 horas e 36 minutos e nasceu cabeluda, diz aqui a nossa ouvinte. Daí aquela azia, né, irmã? Aquela azia toda que você estava sentindo, né? Olha aí, tá aqui a foto. Hein? É crendice? Não, tá na Bíblia, não tá na Bíblia, mas tá na... Sabia não? Olha só sorriso aqui. A Helena, a mãe dela, ligou pra gente aqui pelo WhatsApp para dizer que ela, a mãe e a Helena, no ventre ainda, ouviu a gente todo dia. E aí, naquele dia que ela falou, nós demos uma palavra especialmente para Helena, lembrando que a mãe lembrasse a ela que ela já era amada por Deus antes do nascimento dela.
Aliás, é uma coisa que todo mundo tem que lembrar. Deus já nos amava antes do nosso nascimento. Deus não começou a amar quando você disse Jesus, não. Antes de você falar Jesus, Deus já te amava. E aqui tá a Helena aqui, ó. Olha aí, Marcela, sensacional a nossa Helena. Muito obrigado pelo carinho aí, maravilha. Glória a Deus. Vamos dar uma palavra para Helena aqui outra vez. Avisa aí, Marcela. Só que a gente vai mandar aqui pelo WhatsApp. Gravar o áudio. Segundo uma pesquisa realizada aqui no Brasil e publicada recentemente em revistas científicas, ter filhos prejudica as mulheres no mercado de trabalho. Das mulheres casadas que não trabalhavam, 38% disseram que gostariam de estar empregadas. Destas, praticamente metade se queixava de não ter com quem deixar os filhos e metade afirmava não conseguir encontrar emprego porque quando afirmavam serem mães, as portas se fechavam. Entre as mães que não moravam com o companheiro, a minoria, 43%, estava sem trabalhar porque preferia, enquanto 34% diziam não encontrar emprego e 23% não ter acesso à escola ou creche. Você concorda com essa pesquisa? Você conhece alguma mulher que deixou de ser contratada por ser mãe e ter filhos para cuidar? Problemas assim podem interferir no desejo de moças jovens se tornarem mães no futuro, ou seja, preferem a carreira do que a maternidade? Como nos posicionar da maneira que Deus quer em questões como esta que afetam a nossa sociedade? Começando ouvindo a pastora. Eu acredito que é realmente desafiador para a mulher que almeja ter uma carreira, estar no mercado de trabalho, ter que lidar com a nova realidade de ser mãe. Porém, a gente entende pela palavra de Deus que os filhos são bênção, são herança do Senhor. E eu acredito que todas as mulheres podem e devem sim considerar em algum momento ser mãe. Sobre a dificuldade do mercado de trabalho, eu não conheço nenhum caso, não me vem à memória, de alguém que tenha sido deixado de ser contratado por ser mãe, né, de alguma mulher. Mas por estar grávida, sim, às vezes as empresas não querem contratar quando estão grávidas, porque aí vai ter que arcar com toda uma coisa de licença maternidade e tal, sem ter a funcionária ali trabalhando. Então eu já ouvi falar sobre isso. É uma questão muito grave, né? Porque realmente há um preconceito das empresas. A questão de ser mãe de vários filhos também, eu já soube de casos da empresa não contratar por causa dos benefícios. Empresa que dá benefícios, aí o número de filhos, né, aumenta a despesa a nível de benefício para a empresa. Já soube também. Mas o maior problema, que também já é antigo, é a falta de creche e a falta de opção com quem deixar as crianças. Eu vejo que a mulher, ela tem essa grande dificuldade, principalmente por questões de com quem que eu vou deixar meu filho, né? Porque o ideal, aqui vai uma opinião pessoal, era que essa mulher pudesse, a princípio, estar cuidando do filho até uma certa idade ali, mas muitas vezes a questão financeira aperta, né? E ela tem que ir para o mercado de trabalho e ela esbarra nessas dificuldades aí. Benefício, como a pastora falou, por estar grávida e depois que a criança nasce, com quem vou deixar o filho? Isso tem impedido muito as mulheres de irem para o mercado de trabalho. Na verdade, uma série de fatores, já foi falado muito bem aqui, mas também o planejamento seria muito importante, né? Se planejar para depois ter o filho, seria uma boa ideia. Mas muitas das vezes não acontece, a mulher engravida. E aí tem um outro problema muito importante, que é depois do apego emocional. Até um problema para ela, com quem eu vou deixar, mas não é só com quem eu vou deixar. Puxa vida, eu vou deixar meu filho, então ela tem esse apego emocional também. Agora, em relação às empresas não contratarem por isso, eu particularmente nunca ouvi falar, deve com certeza existir, mas eu nunca ouvi falar, né? Sim, aqui o ouvinte dizendo, eu acredito que o fator da idade, JR, fecha mais porta do que o fator maternidade. Isso mesmo. Ela diz, eu mesma já perdi uma vaga, mesmo sendo habilitada para o cargo, por causa da minha idade. A questão é a cultura, né? Infelizmente, quando a gente olha para a palavra de Deus, e aqui acho que é um propósito também, né? De não discutir só a questão do ponto de vista social, mas a palavra como valores,
chega uma hora que a cultura bíblica ela não consegue conviver com a cultura da atual sociedade. Então, quando você vê aquele perfil da mulher, esposa, mãe da Bíblia, ele não encaixa muito mais na questão social hoje, né? Então, o papel do homem, cuidar dos filhos, para fora de casa, a mulher cuidar dos filhos para dentro de casa, questão de valores familiares, isso aí transtornou tudo. E interessante que a gente vê aqui, no segundo debate, preocupação de adolescente que está grávida. E agora já vem a preocupação da jovem que não quer ficar grávida porque isso vai atrapalhar lá na frente. Então você percebe a convulsão que é a sociedade atualmente, desprovida de cuidado, de valores do céu, e que só o Senhor mesmo, né? Ouvinte dizendo, trabalhei na administração de uma empresa e é complicado para mulheres. Eles evitavam contratar mulher, porque a mulher pode engravidar. Isso é uma descoberta que a empresa fez lá. A empresa só contrata mulher não, que a mulher pode engravidar. Aí o outro falou assim, sério? Rapaz, mulher pode engravidar. E é preciso... Aí diz aqui, ó, que isso atrapalha. E ela conta aqui, o ouvinte. Ela diz, ó, e esta candidata era descartada, porque na entrevista, você tem filhos? Não. Pretende ter filhos? Você tem sonho de ser mãe? Aquelas perguntas doce, né? Maternidade, né? Você tem sonho de ter filhos, assim? Ah, eu tenho. Agora, se a mulher chega lá e fala que não, é mentira. Então, ela tem que falar a verdade. Entendeu? Tem que falar. Coisa simples, ó, se a minha mãe pensasse igual a senhora, eu não estaria aqui. Se sua mãe pensasse, a senhora também não estaria. Também precisa responder assim, né? A ouvinte dizendo, fui dispensada após ter tido meu filho. Ela, ouvinte, que trabalhava na área de recursos humanos, ela mesma foi. Olha bem, aqui o outro ouvinte contando aqui as opiniões. Meu Deus, muitas vezes, aqui, como é que é o negócio, gente? Muitas vezes já trabalham, engravidam e após a licença elas são mandadas embora. Também acontece isso. Bastante. Tá grávida? Que maravilha. Bastante. Treina aquela outra ali que vai para sua vaga, né? Aqui, ó, o ouvinte, eu mesma fui uma vítima dessa pesquisa. Ela dá o nome da empresa, ouvinte, por respeito a você e a empresa, eu não vou dar o nome da empresa, tá? A empresa não me contratou porque eu tinha uma filha pequena, preferiram contratar a outra candidata porque não tinha filhos. O ouvinte que eu perguntei onde é que ele estava, que eu vi aqui que ele estava no exterior, ele está em Boston acompanhando a gente. Um abraço para os nossos queridos ouvintes de Boston aí nos Estados Unidos. A idade fecha a porta de emprego e o país está ficando idoso. Como é que vai ser no futuro? Ouvinte, pergunta boa. Não é só a porta de emprego, né? Porque até o caso da mulher, quanto mais tarde ela for mãe, mais complicado vai sendo essa gestação, né? Verdade. Então, o ouvinte traz aqui o ponto do planejamento. Já foi mencionado aqui, eu acho que antes de ter filho, para isso temos que ter um planejamento, porque quando se tem um planejamento, a mulher e o homem entram em um acordo para que o homem trabalhe e a mulher repouse em sua gestação e no pós-parto, como é que fala? O resguardo, né? No resguardo aí, que é muito importante que a mulher tenha. Agora o homem está querendo ter resguardo também, entendeu? Só que não é junto, não. O homem quer o resguardo depois. O homem quer o resguardo depois. A mulher tem o resguardo ali, aí depois que ela terminar o resguardo, ele entra no resguardo. Porque o homem pensa assim, rapaz, essa mulher vai dar um trabalho, essa criança chora a noite inteira. Tem muita gente malandra aí, pelo amor de Deus. Ô, pastor Sebastião, hora certa, por gentileza. 11h59. O senhor pode repetir? 11h59. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Minha gente, é sempre muito bom agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito e reconhecer a boa mão de Deus sobre a nossa vida. Você tem muito a agradecer ao nosso Deus e Pai. Não tem, Elizabeth, minha querida irmã Elizabeth, que participou hoje da nossa caravana da solidariedade. Muito obrigado a você, ouvinte, pelo seu carinho, pela sua doação, pela sua ligação. Que maravilha. Muito obrigado aqui a querida Sandra, que está na Penha, doando leite e fralda. O Luiz de Duque de Caxias doando uma quantia em dinheiro. O Douglas de São Cristóvão doando transporte. Luiz Henrique do Caxambi doando uma quantia em dinheiro. André do Encantado doando material de padaria para ela começar a trabalhar por conta própria.
O Francisco do Centro do Rio, minha gente, tá doando aqui um valor em dinheiro. A Josélia de Deodoro tá doando cesta básica. Ouvinte de São Gonçalo doando aqui uma quantia em dinheiro. A Andréia de Piedade doando 3 pacotes de fralda, 2 toalhas e uma manta. O Marcelo do Andaraí oferecendo transporte. O Leandro do Recreio tá doando fraldas. Gutenberg de Belfor Roxo tá doando aqui um valor, uma quantia em dinheiro. Jonatas de Campo Grande tá doando aqui um valor em dinheiro. A Daniele de Nova Iguaçu doando 3 pacotes de fralda. Bárbara de Paciência doando uma quantia em dinheiro. A Fernanda de Jacarepaguá tá doando transporte. O Carlos Alberto de Piabetá tá doando aqui um valor em dinheiro. Sérgio de São Gonçalo tá doando fraldas. Edith de Niterói doando uma quantia em dinheiro. A Fabiana de Petrópolis doando aqui um valor em dinheiro. Muito obrigado aqui a Maria também doando. O Neemias está doando aqui uma quantia em dinheiro. A Vilma de Bangu doando uma caixa de leite e também fraldas. Elda de Cascadura doando uma quantia em dinheiro. O Fábio de Nova Iguaçu doando uma cesta básica. A Carla de Vista Alegre doando aqui uma quantia em dinheiro. Maria das Neves de Guadalupe doando um valor em dinheiro. Elma de São João doando uma caixa de leite. A Silvia de Caxias doando aqui uma quantia em dinheiro. A Jacira de Magalhães Bastos doando 5 pacotes de fralda. Iracema de Ricardo de Albuquerque doando uma caixa de leite, arroz, açúcar, óleo, farinha, aveia, roupas e cobertor. Ana Maria de Vista Alegre doando aqui um percentual em dinheiro. A Maria Alice do projeto Deus Cuida de Mim, lembra da música? Deus Cuida de Mim, de Belfor Roxo tá doando leite. A Luciene de Campo Grande tá doando aqui um valor em dinheiro. Jeane de São Gonçalo doando uma caixa de leite. Raquel de Niterói doando aqui uma quantia em dinheiro. A Tânia de Pilares aqui tá doando também uma cesta básica. O Jean de Paciência tá também aqui oferecendo transporte. A Rose de Olaria doando fraldas e leite. A Assembleia de Deus de São João de Meriti tá doando cestas básicas. A Jaqueline de São Gonçalo tá doando aqui alguns móveis. O Gabriel de Imbariê doando transporte. A Cris de Mesquita doando caixa de leite. A Vera de Jacarepaguá tá doando uma quantia em dinheiro. Viviane da Mangueira doando caixa de leite. Giovana da Silva de Caxias doando caixa de leite e um pacote de fraldas. Minha gente, povo de Deus, essa é a nossa transparência aqui para que você saiba tudo que foi doado, encaminhado para nossa querida Elizabeth, para os seus 3 filhos, o nosso querido Kaique, um menininho querido, 7 aninhos, muito amado, a Caroline e a Karine também, que de uma forma especial cuidou do seu irmãozinho e cuida com muito amor e respeito. Louvado seja o nome do Senhor por essas vidas preciosas que estenderam a sua mão no dia de hoje para abençoar. Sobre cada um de vocês esteja a bênção poderosa do nosso Deus. Marcela Bastos, hora certa. 12:03 aqui. Repita. 12:03. E o Eduardo atendeu o nosso apelo, mandou um WhatsApp pra gente cantando. Canta aí, Eduardo. Mas você ouviu antes? Ouvi. E tá cantando bem o Eduardo? O Eduardo. O Eduardo. JR, esse aqui é então cantado o debate, né? Isso. É debate 93, é alegria e informação pra vocês. Debate 93, é alegria e informação pra vocês. Um abraço, aqui o Eduardo da IPP do Violante. Eduardo, gostei, Eduardo. Cantou bem, Eduardo. Gostei, não foi, Cid? O Cid canta muito, o Cid é impressionante, o Cid canta, o Cid fala, o Cid prega, o Cid dança. É impressionante, esse vovô, aí é novo, ainda é vovô, garoto. Eduardo, muito obrigado, meu querido. Vou tocar amanhã aqui outra vez, tá bom, Eduardo? Muito obrigado a você
pela sua contribuição, pela sua colaboração aqui ao nosso debate 93 de hoje. Pastor Manuel de Matos, obrigado, um abraço, meu querido. Eu que agradeço, um beijo a todos os ouvintes, ao povo do Brasil para Cristo lá em Jardim Olímpia, especial o pessoal da obra hoje, estão trabalhando, rapaziada, um beijo para vocês e parabéns aí para Yasmin e Alex, estarão se casando hoje. Um beijo para todos vocês. Parabéns, pastora, muito obrigado, um abraço. Obrigada, JR, um abraço para todos os ouvintes que hoje ficaram antenados e claro, para o pessoal da Igreja Batista Vale de Bênção. Pastor Sebastião Calegari, obrigado, um abraço, meu irmão. Eu que agradeço, quero mandar um abraço especial para a comunidade toda wesleyana, principalmente na cidade de Petrópolis, Eduardo da Silveira. Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado, pastor Carlos Gilmar. Sempre um prazer estar aqui, mandar um abraço para minha Igreja Batista Memorial, comunidade ali do Para Pedro, minha mãe, minha esposa, filhos e um abração para o pastor João Rafael. Maravilha, vou pedir ao pastor Carlos Gilmar para orar conosco, vamos apresentar os nossos temas aqui, todos diante de Deus em oração. Eu fiquei muito impressionado com um ouvinte que mandou uma mensagem para cá, dizendo: estou namorando uma menina de Deus, a menina busca o Senhor o tempo inteiro e eu busco, mas não estou conseguindo, não estou avançando, percebe a sua dificuldade. E nós vamos orar por ele agora, por aqueles que estão acompanhando isso, dizendo assim: eu quero crescer, eu quero melhorar, eu quero buscar ao Senhor, mas por algum impedimento, qualquer que seja, a gente não sabe exatamente quais são, vários podem ser, mas vamos orar para que Deus abra essa porta e você vai continuar lutando, buscando a presença de Deus com disciplina, com perseverança, e a bênção do Senhor Deus será derramada sobre a sua vida, meu querido irmão, tenha certeza disso, irmã. Nós vamos orar uns pelos outros, agradecendo hoje a Deus pela vida da Helena, que nasceu ontem aqui, há um carinho de todos nós da 93 FM pela vida dela, pelo seu paizinho, pela sua mãezinha, que Deus abençoe de maneira especial, primeira filha do casal, é festa para a vida inteira, que maravilha, que Deus abençoe muito a Raquel e ao Rafael, os paizinhos ali queridos, ouvindo a gente agora também, lá no hospital, agradecendo a Deus pela bênção da vida da filha, e nós também agradecemos, orando também pela cura dos enfermos e consola os corações enlutados em nome de Jesus. Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, nós queremos te agradecer por todas as coisas, te pedir perdão pelas nossas falhas e agradecer pela vida da Helena, abençoa o casal ali que está no hospital, Pai, e te pedir, Senhor, ajude a todos esses que se conscientizaram que precisam melhorar, que precisam se esforçar para serem sacerdotes do lar, para serem melhores servos teus, Pai. Ajude a todos nós, abençoe a tua igreja, os nossos ouvintes, a toda a rádio equipe, em nome de Jesus, Pai. Aos enfermos, Pai, te peço também pelos enfermos, pelos enlutados, encarcerados. Senhor, nos ajude. Eu te peço em teu nome, Jesus. Amém. Você acabou de ouvir Debate 93.